Muito bem, hoje é dia de jogo do Peixão, às 21h30 na Vila Belmiro tem Santos e Vitória, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É sobre isso que nós vamos falar em mais um vídeo do canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Você está passando aqui pela primeira vez, deixa o seu like para fortalecer a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo sobre o Peixão. É hoje, galera, mais um jogo naquele horáriozinho show de bola, né? Que é para o santista acordar na terça-feira radiante e ir trabalhar, aos que têm trabalho, obviamente. Galera, jogo que o Santos precisa entrar com o mesmo ímpeto do jogo contra o Corinthians, não é? O que a gente pôde presenciar na última partida do Santos é algo que deva ser trazido para o jogo de hoje, um jogo importantíssimo, já que o Vitória é o time que está abaixo do Santos ali na classificação. Se bem que com uma certa diferença, não é? Mas o Santos ganhando aumenta essa diferença, né? E já desgarra ainda mais ali da zona do rebaixamento, não é? A rodada não foi muito boa, né? Nós estávamos esperando aí pelas contas. O santista adora fazer conta, né? Nós estávamos esperando aí um empate entre Corinthians e Atlético Mineiro, o que não aconteceu. O Corinthians venceu por 1-0. E um empate ou uma vitória do Sport diante do Internacional, o que também não aconteceu, né? O Internacional venceu por 2-0 e o Santos vencendo o Vitória na noite de hoje, o Santos somente ultrapassa o próprio Atlético, né? Ganha apenas uma posição, mas já é uma posição a mais, é um degrau a mais que o Santos sobe ali na classificação para começar a espantar de vez esse fantasma de rebaixamento, de ficar ali naquela zona incômoda. É fundamental, né, torcedor santista, que o Santos vença o jogo de hoje, porque depois o Santos vai ter ainda aí o Botafogo, né, no Newton Santos, o campinho de plástico, e depois vai ter o Fortaleza na Vila Belmiro. Jogo esse em que se prevê a volta do Neymar, tá? Por muito que se vem especulando, ele volta ao time no jogo contra o Fortaleza. Aí o Santos precisa vencer o Botafogo e precisa vencer o Fortaleza para conseguir aquela gordurinha, né? Aquela folga, porque depois disso, meu amigo, vem pedreira atrás de pedreira, certo? Esses ditos jogos menos difíceis, né, que eu acabei de falar. Depois de hoje tem Botafogo fora, Fortaleza em casa, e aí vem aquela trinca do mal, né? Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Como se não bastasse, depois dessa trinca, tem o Mirassol na Vila Belmiro. Mirassol que vem fazendo uma campanha brilhante. Meus parabéns ao time do Mirassol, que ontem enfiou 3-0 no São Paulo sem dó. Está com o pé fincado ali no 4º lugar na tabela de classificação. Vai jogar a Libertadores do ano que vem. Isso daí é uma certeza. E depois do jogo contra o Mirassol, o Santos tem o Internacional fora de casa. Então, galera, óbvio que com a evolução do trabalho do Vojvoda, principalmente, sobretudo, na questão de resultados, o Santos pode conseguir alguns pontos ali naquela trinca que eu falei agora, né? Que é o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã, coisa pouca, né? E o Palmeiras na Vila Belmiro, jogo atrasado, não é? Então o Santos precisa mostrar consistência, precisa recuperar a sua confiança. A vitória contra o Corinthians já foi o primeiro passo, onde o Santos, além de ter evoluído ali na questão de compactação, de plano de jogo, de ter a faca nos dentes mesmo, que tem que entrar hoje da mesma forma
tem que entrar hoje da mesma forma para vencer o Vitória. O Vitória que deve vir a Santos todo recuado, né? Até o presidente embaixo da trave e só buscando aquela bolinha no ataque para tentar fazer um gol. Mas o Santos tem que amassar o Vitória, o Santos tem que ser produtivo e efetivo contra o Vitória, para que vença a partida e ganhe mais 3 pontos. E daí já se ganha, já se começa a ganhar essa gordurinha, porque nós estamos caminhando aí já para o final do Campeonato Brasileiro. O Santos muito provavelmente não vai ter muitas aspirações em termos de Libertadores, quiçá uma Sul-Americana ali, mas se isso acontecer e o Santos não for rebaixado, o título está garantido, porque esse é o campeonato do Santos. Infelizmente, por toda a parte ruim que foi feita antes, o Santos permanecer na Série A, nessa volta da Série B, é um título, é para o santista comemorar, ir para a Praça da Independência, soltar rojão, hastear sua bandeira e comemorar. Beleza, pessoal? Vamos ver se hoje eu consigo fazer uma live pré-jogo, se não for muito turbulento ali de fazer. Para você que acompanha nosso canal, obviamente, deve ter percebido que eu mudei o formato da nossa live e vamos ver o que a gente consegue. Tá bom, galera? Nesta segunda-feira gélida com força. Fica aqui o meu abraço, o meu sentimento de um dia abençoado a todos. Santos, sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter.